nosso trabalho aqui trata do Balanço Energético Nacional 2023, indicadores de eficiência energética das centrais térmicas. Então, as centrais térmicas para a gente são aquelas que possibilitam a geração de energia, principalmente através de combustíveis fósseis e biomassa. Isso agrupando então tanto os setores residencial, comercial e industrial, já que temos a evolução e o impacto das centrais térmicas na matriz energética brasileira. Então, o nosso trabalho ele vem no intuito de fazer uma análise de fontes como o Balanço Energético Nacional e o Atlas da Eficiência Energética, trabalhando as centrais térmicas. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar a evolução e o impacto das centrais térmicas na matriz energética brasileira, utilizando os dados de fontes confiáveis, no nosso caso aqui o BEM e o Atlas de Eficiência Energética. Então, as centrais térmicas convertem energia de combustíveis fósseis ou biomassa em eletricidade, enquanto o carvão é amplamente utilizado na geração elétrica, proveniente que geralmente em característica nacional proveniente do Paraná, ou Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conforme a BEM. Então, nos serviços demandados pelas centrais energéticas no setor residencial, a gente tem os aquecimentos do ambiente, a cocção de alimentos, com destaque para o uso de derivados de carvão e carvão vegetal. Então, em 2019, 99,8% das residências tinham acesso à eletricidade. Em relação ao volume de serviços, então a gente registrou um aumento de 8,3% em 2022 em comparação com 2021, impulsionado principalmente pela retomada das atividades turísticas, congressos, convenções após a pandemia, após o Covid. Então, o consumo de energia por metro quadrado dentro das edificações comerciais e públicas também cresceu de 2006 a 2014, principalmente impulsionado pelo aumento dos equipamentos elétricos, celulares, computadores, desenvolvimento dessas tecnologias, sendo estabilizado de 2014 a 2019, com uma queda durante a pandemia, então 2020, e uma recuperação agora nos anos pós-pandemia 21 e 22. Então, essas tendências são influenciadas pela eficiência energética e por outros fatores, como a reclassificação do consumo de eletricidade, os condomínios prediais, os efeitos climáticos, crises hídricas, econômicas, sanitárias, que podem ocorrer aí ao longo dos períodos. Então, no que diz respeito às fontes não renováveis, o petróleo e os derivados, eles são continuam sendo as principais fontes de energia, embora a gente tenha um aumento aí do gás natural com 5,4% em 2000 para 10,5% em 2022, principalmente devido à utilização das termoelétricas de base, pensando na expansão também da malha dutoviária para esse tipo de gás. Isso de acordo com o Atlas da Eficiência Energética. Em relação à distribuição das fontes de energia, o petróleo e os derivados então lideram com quase 45%, um pouquinho mais de 45% em 2000, seguido pelos produtos como cana-de-açúcar, com 21,1%, sendo que o petróleo aí se mantém em 37% e aumentando ainda em relação à cana-de-açúcar para o ano de 2022. Em relação ao consumo final da fonte de energia, então, houve variações significativas em relação a 2013, em relação a 2023, com redução da parte de gás natural e do bagaço de cana e o aumento do etanol, a lenha e do diesel, conforme o BEM também a mais atual 2023. Em relação ao combustível biomassa, então, permaneceu estável nos anos 21 para 22, de acordo com o Atlas da Eficiência Energética 2023, a queda na demanda do etanol hidratado devido à menor oferta pelas usinas de cana-de-açúcar foi compensada então pelo aumento da demanda por gasolina. Então dá para a gente destacar nesse quesito o crescimento da gasolina C na matriz do transporte rodoviário, enquanto o GNV registrou um aumento da demanda de 9,3% em 2022, então após o retorno das atividades turísticas, o gás natural voltou a ser utilizado, o gás natural veicular, ganhando participação desde 2021, então pós-pandemia. Enquanto isso, o etanol hidratado vem perdendo a participação nessa matriz energética, enquanto a gasolina tem um aumento de 2,9% em relação a 2021. Então, a gente pode concluir que ao longo desse estudo, a gente observa que as centrais térmicas desempenham um papel significativo na nossa matriz energética brasileira, independente do tipo de atividade que a gente está trabalhando, contribuindo para a geração de eletricidade e atendendo às demandas dos nossos setores aí da sociedade.